Capítulo 2. A viagem. 2 semanas depois, aterrava em Paris, que ia ser o ponto de partida para uma viagem pela Europa. O bilhete de avião fora presente dos meus pais. O financiamento restante era o fruto dos meus trabalhos a dar explicações a miúdos entediados, fazer babysitting e promoções em hipermercados a iogurtes magros que prometiam, se não ficar satisfeita, devolvemos-lhe o dinheiro às mulheres em dieta eterna. Éramos um pequeno grupo de 3 raparigas, eu, a Sandra e a Antónia. Nossos amigos rapazes, incluindo o Zé, iam juntar-se a nós mais tarde, em Praga, e até lá estávamos por nossa conta. Trazíamos na bagagem insistentes recomendações de cuidados, roupas leves destinadas a serem lavadas muitas vezes e 2 ou 3 toaletes especiais para sair à noite. Acompanhavam-nos também fantasias românticas bebidas em livros e filmes que falavam de amores e aventuras em Paris e que acrescentavam beleza à Pont des Arts, às pirâmides do Louvre e a muitos outros locais da cidade. Como Hemingway, dizíamos que Paris é uma festa e achámo-la encantadora. Percorremos-la de uma ponta à outra, almoçámos pizzas e sandes gigantes, sentadas nas cadeiras de ferro do Jardim do Luxemburgo. Ficámos longamente na Pont des Arts, a conversar e a olhar para o Sena. Fomos a festas em peniches atracadas que balançavam docemente e vimos as iluminações noturnas da Torre Eiffel no meio de bandos de turistas. A certa altura ficámos com inveja do ar divertido dos miúdos que faziam acrobacias de skate no Trocadero e conseguimos que nos emprestassem uns. Deslizámos até lá abaixo, de uma forma muito mais convencional do que eles, mas igualmente divertida. Quando passeámos nos Campos Elíseos, fizemos uma lista das compras que viríamos buscar quando fôssemos ricas e guardou cada uma a sua cópia, com o compromisso solene de só voltar a abri-la daí a 10 anos. Época em que imaginávamos já ter dinheiro para os anéis de diamantes e as malas de mão, mais caras do que os nossos bilhetes de avião. Descendo os Campos Elíseos, ou caminhando pela rua do Faubourg Saint-Honoré, para além das montras, por mais de uma vez ficámos fascinadas com as mulheres que se cruzaram connosco, que nos tornaram evidentes as razões pelas quais, tantas vezes, parisiense é sinónimo de elegância. Numa alternativa mais cultural, explorámos as livrarias apinhadas do Boulevard Saint-Michel e ficámos por ali, a assistir aos músicos e aos acrobatas de rua que se exibiam para os intermináveis grupos de turistas que povoavam os boulevards da margem esquerda naquele julho quente. De Paris apanhámos o comboio para Amsterdão, a outra cidade para onde o nosso imaginário nos atraía. Queríamos experimentar o ambiente de liberdade, entrar no mistério enfumarado das coffee shop, dormir nas pousadas da juventude cheias de pessoas de toda a parte, passear de bicicleta pela borda dos canais e ficar à noite na Leidseplein a ver os animadores noturnos comerem fogo, engolirem espadas ou dançarem capoeira ao som de tambores e berimbaus. Eu acrescentava o desejo de visitar o Museu de Anne Frank, situado na casa onde ela esteve escondida com a família durante uma parte da Segunda Guerra Mundial, até serem denunciados e levados para um campo de concentração nazi, onde todos morreram, exceto o pai. Aos 14 anos, eu encontrara o diário de Anne Frank nos livros da minha mãe e começara a lê-lo sem saber do que tratava. Para perceber o que estava a ler, o que levara aquela família a esconder-se no sótão secreto de uma casa, com outra família, 8 pessoas a viverem confinadas em 46 metros quadrados, sem poderem sair, apenas ajudadas por um pequeno grupo de amigos, tive de pedir explicações aos meus pais e ler outros livros. Assim, o diário de Anne Frank, para além de me fazer chorar pela solidão e pela morte cruel daquela rapariga da minha idade, também me conduzir ao conhecimento de uma parte negra da humanidade, cuja visão era impossível esquecer. Desde essa altura que eu sabia que a casa esconderijo tinha sido transformada num museu e desejava visitá-la. Apesar de a Sandra e a Antónia não partilharem este interesse, acompanharam-me e foi uma visita tocante, de onde saímos as 3 comovidas e convencidas de que era fundamental que a nossa geração não deixasse esquecer esta história, que tanto revelava o pior como o melhor que há nas pessoas. De um lado, o nazismo, o racismo, a intolerância, a traição, a possibilidade de uma parte da humanidade tentar exterminar outra.
Do outro lado, a solidariedade, a generosidade, a capacidade de algumas pessoas de arriscarem a vida para lutarem contra a tirania e a injustiça. Quando partimos de Amsterdão para a Alemanha, tínhamos conhecido um grupo de espanhóis, ou melhor, de catalães de Barcelona, que nos convidaram para os visitar no regresso da viagem. Mas nós tínhamos o bilhete de volta de Praga. Espanha não estava nos nossos planos, era demasiado perto de casa e nós queríamos estar longe. Na verdade, às vezes assaltava-nos uma ponta de saudades, mas era passageiro, como uma brisa que refresca um dia de verão e torna mais agradável o calor. A Sandra podia suspirar pelo seu cão Murphy, mas mostrava um vídeo que a mãe enviara com gracinhas e já estava a rir. A Antónia e eu, a certa altura, encontramos pastéis de nata numa pastelaria em Berlim e não resistimos a comer 2 cada uma. E em algumas noites sonhei com o Zé, de tal forma que fiquei mais um tempo na cama para prolongar o prazer. Falava com a minha mãe muitas vezes. Ela ligava mais vezes do que eu, para ser honesta. E suspeito que, apesar de não dizer nada e de se mostrar muito satisfeita por eu me estar a divertir, se mantinha mais ligada ao telemóvel do que era habitual. Mas nada disto significava que queríamos regressar. Apreciávamos cada dia de uma ponta à outra. Levantávamos mais cedo do que quando estávamos em Lisboa e calcorreávamos as cidades com entusiasmo. Tínhamos uma sensação de liberdade que queríamos saborear até ao fim. Éramos 3 raparigas e fazíamos sucesso nas pousadas por onde passávamos. Havia sempre alguém interessado em nos mostrar locais menos turísticos. Conscientes das recomendações de Lisboa e porque já não éramos adolescentes e tínhamos alguma sensatez própria, só aceitávamos convites de grupos de pessoas com idades próximas e em situação semelhante à nossa. Em Berlim visitámos vários vestígios da antiga divisão da cidade, em parte oriental e ocidental. À semelhança de outros grupos de turistas, ficámos paradas durante bastante tempo, como em vigília, em frente a restos do muro, carregados de grafite. Passámos pelo checkpoint Charlie e notámos as diferenças ainda visíveis nos edifícios entre os 2 lados da cidade. Pela segunda vez nesta viagem, confrontávamos com o lado negro e o lado libertador da história. Para nós, tão jovens e desejando tanto acreditar que o mundo é um bom lugar, foram autênticas lições de vida. Agora não era como na escola, em que nos tinham falado sobre estes acontecimentos através dos livros. Agora os vestígios da violência dos acontecimentos estavam ali, à nossa frente. E claro que nos faziam pensar também nas guerras e nas tragédias humanitárias do nosso tempo. Era impossível dizer que o que estávamos a ver eram apenas experiências do passado, porque não era verdade. Também aproveitámos Berlim para nos divertirmos. Era uma cidade com uma noite fácil. Os autocarros funcionavam sem interrupção e houve algumas manhãs de turismo que perdemos porque nos tínhamos deitado muito tarde. Compensávamos com tardes intensas, em que tentámos não deixar nenhum recanto interessante por visitar. Na última noite em Berlim, depois de jantar, em vez de partirmos mais uma vez para a discoteca, como nos tinha desafiado um grupo de companheiros da pousada, deixámos-nos ficar numa esplanada do centro, a tomar chá, que as noites de verão no norte não são como as nossas e merecem um chá quente, mesmo em julho. Falámos da vida, do futuro e, é claro, de rapazes. A Antónia dizia, com um tom muito confiante, que queria ter meia dúzia de filhos e que isso para ela era mais importante do que tudo o resto. Eu respondia-lhe escandalizada que com aquelas ideias ainda arranjava um futuro ao estilo da avó dela, ficar em casa a cuidar das crianças enquanto o marido ia trabalhar para ganhar a vida. Mas ela não desarmava e continuava a imaginar a casa cheia, a animação dos fins de semana, a carrinha que precisaria de comprar para poder transportar toda a gente. A Sandra fez a pergunta óbvia. O Manuel também tem essas ideias ou não é com ele que vais ter esses filhos todos? A Antónia não se incomodou com a pergunta e continuou o seu sonho, afirmando que se não fosse com o Manuel seria com outro. Era uma coisa que ainda não tinham falado. Os homens não percebem as coisas como as mulheres e não queria que ele pensasse que ela o queria agarrar ou qualquer coisa do género. É porque o plano não tinha de ser para já, era uma ideia para o futuro. Somos novas, não é? Temos tempo. Nisso estávamos as 3 de acordo e também concordávamos que era engraçado fazer projetos para o futuro. Eu confessei que estava um tanto perdida, que às vezes me custava ver para além do momento presente
e quando as ouvia, tão concretas a respeito do que queriam, me sentia anormal. Mas tu tens o Zé, pelo menos a respeito dele estás segura, não? Perguntou a Antónia. Eu gosto muito do Zé, acho que nos damos bem, nem imagino ninguém com quem me pudesse entender melhor. Tenho imensas saudades dele nesta viagem, mas tenho medo do que vai acontecer no futuro. Até agora havia o curso, os trabalhos para ganhar algum dinheiro e pronto. Agora o curso acabou, o meu e o dele. O futuro está em aberto. Podem acontecer muitas coisas, não é? O Zé sempre disse que gostava de trabalhar no estrangeiro e eu não sei onde arranjarei trabalho. E não quero que nenhum de nós deixe de fazer o que quer por causa do outro. Bom, isso compreendo, comentou a Sandra. Por isso é que estou mais tranquila a respeito do fim do meu namoro com o Lúcio. Gostou-me muito, mas pensando bem, há coisas que não quero deixar de fazer. Gostava de experimentar relações com outras pessoas, por exemplo. Vocês sabem como eu sempre fui pouco variada. Tive um namorado na secundária e agora estava com ele há 3 anos. Esta viagem está a abrir-me horizontes. Afinal, há imensa gente interessante no mundo. A Sandra partira para esta viagem em estado de desgosto, porque o Lúcio, com quem namorara nos últimos 3 anos, tinha acabado tudo pouco tempo antes com uma daquelas frases feitas: "Não és tu, sou eu". Passada uma semana, encontrou-o numa discoteca, envolvido com uma rapariga que tinha aparecido no grupo de amigos deles há pouco tempo e que se dizia admiradora da Sandra. É uma daquelas situações que nos põem à prova. A Sandra tentou lidar com ela o melhor que sabia. A viagem estava a ser importante para mostrar ao Lúcio e provar a ela própria que não estava dependente dele, mas às vezes ficava um pouco amarga e percebíamos que se interrogava sobre o seu valor. E isso era insensato. Ela era a mais bonita de nós as três, com os seus cabelos louros e os olhos claros, que atraíam imenso tanto os homens do sul como os homens do norte, por onde nós andávamos a passear-nos. E era inteligente e divertida. Tinha sempre uma piada pronta para se livrar de embaraços, a ela e a nós, quando estávamos por perto. A declaração de disponibilidade que acabara de fazer soara diferente do que expressara até este ponto da viagem. Por isso, eu e a Antónia trocámos um olhar desconfiado. És tu que estás a dizer isso? Estás a pensar em transformar-te numa namoradeira do género experimenta e deita fora? Que bom, fora com o Lúcio, abre-te para a vida. Tenho pena, mas acho que isso não conseguiria. Não está na minha natureza, como disse o escorpião à rã. Mas posso alargar um bocadinho o leque, não acham? A Antónia riu-se. Essa é uma excelente declaração. E virando-se para mim com uma expressão coscovilheira. Já sei. Foi o catalão de Amsterdão que lhe deu a volta. Lembras-te daquela noite em que ela disse que estava cansada e ficou sentada enquanto nós dançávamos? O Juan também se foi sentar e ficaram imenso tempo na conversa. Eu achei que não tinha passado nada porque ela veio connosco para o quarto, mas esqueci-me que era a Sandra. Ela vai devagar. A Sandra corou e riu-se, com a expressão de quem foi apanhada. É esperta a menina. Pois é, o Juan é um amor. Mas não sei, ele não tinha a certeza de conseguir ir ter a praga por estes dias. O quê? Eu e a Antónia exclamámos as duas em cor, melindradas. Tu combinaste que ele ia lá ter e não nos disseste nada. Que raio de amiga és tu? Ora, os vossos namorados vão lá ter. Que importância tem se o Juan vai ou não? Não tive vontade de falar de uma hipótese que pode muito bem não se verificar. Ficaria mais frustrada se criasse expectativas. A partir dali, a conversa ficou à volta do Juan e do atrevimento novo da Sandra no que respeita aos homens. Pouco depois fomos para a pousada. Não foi fácil adormecer. A excitação da conversa tinha-me despertado e pus-me a pensar no que tinha dito. Eu não costumava pensar muito no futuro longínquo. Vivia mais à base do dia-a-dia. Até porque tinha esta dificuldade. Não sabia bem o que queria da vida. Mas já por diversas vezes me interrogara sobre o futuro da minha relação com o Zé. Não é que eu desejasse separar-me, gostava muito dele. Fora o meu companheiro durante a parte mais difícil do curso. Passámos muito stress dos exames juntos, revimos muitos trabalhos um do outro. Mas o que eu dissera fazia sentido. Agora muitas coisas podiam acontecer. A vida podia levar cada um para seu lado. Eu não me imaginava a viver nos Estados Unidos e sabia que esse era o sonho do Zé. Passar uns anos no país que ele considerava o centro do mundo.
Como é que seria a minha vida sem ele? Como é que seria a minha vida? Precisava urgentemente perceber o que me interessava, definir o que era mais importante para mim, ou corria o risco de só reagir aos acontecimentos, em vez de os controlar. Comecei a sentir o sono a chegar, os olhos a fecharem-se com o peso destas ideias. Nessa noite, sonhei que estava na fila para tirar o cartão de cidadão e que havia um homem à minha frente que nunca mais acabava de ser atendido. Comecei a pressioná-lo. Era preciso despachar-se. Ele virou-se e disse que o problema era que o sistema se tinha ido abaixo e aconselhou-me a ir embora. O sonho acabou antes que eu respondesse, mas na vida real percebi pouco tempo depois que não dava para voltar no outro dia. Por muito que eu quisesse que o computador falhasse ao chegar a minha vez, a vida ia obrigar-me a tomar decisões. Na manhã seguinte apanhámos mais um comboio, desta vez para Praga, e, como combinado, os rapazes estavam à nossa espera, na estação com o nome estranho de Nadrazi Olesoffice. Foi lindo. Andávamos há quase 3 semanas em viagem, e este encontro familiar tão longe de casa soube-nos muito bem, às 3, mesmo à Sandra, que não estava a reencontrar um namorado, apenas amigos. A Sandra estava novamente radiante. O catalão Juan enviara uma mensagem confirmando que conseguia ir a Praga. Chegava no dia seguinte e combinaram encontrar-se junto ao Portão da Pólvora, à entrada da cidade velha. Foi um grupo divertido e muito amoroso que passeou por Praga, uma cidade que eu conhecera há bastantes anos quando fizeram uma viagem com toda a família a Praga e a Budapeste. Nesta visita, em vez do companheirismo dos irmãos e as expressões culturais dos mais velhos, foi a Praga romântica que nos atraiu. Depois da conversa e dos meus próprios pensamentos na última noite em Berlim, decidi aproveitar ao máximo a companhia do Zé, apreciar o tempo que estávamos a passar juntos. Passeámos de mãos dadas pela cidade, sobretudo pela Ponte Carlos, tão romântica, a calhar para encontros de namorados ou para beijos intensos ao fim da tarde, encostados ao parapeito a olhar para o rio Moldava. Não nos incomodavam todos os turistas que ali passavam, e eram muitos. A ponte estava sempre cheia, com gente a passar para cá e para lá. Quando estamos apaixonados, ficamos sozinhos em qualquer lado, e nós sentíamos reapaixonados, como se ambos tivéssemos tido a mesma visão do futuro e precisássemos de viver tão intensamente quanto possível o tempo presente. Arranjar provisões para épocas de fome, pensava eu, mas nem esse pensamento um bocadinho cínico me impedia de ficar estupidamente embevecida a olhar para o Zé enquanto ele dormia ao meu lado. Antes de regressarmos a Lisboa, percorremos uma parte da Chequia guiados pelo Juan, que tinha feito Erasmus em Praga e aproveitara para conhecer o país. Nós tínhamos programado entrar na Polónia, mas entre a perspectiva do desconforto de mais uma viagem de comboio ou explorar sítios que não veríamos se não estivéssemos com ele, optámos pela segunda hipótese. E foi um cicerone notável, provavelmente porque queria ardentemente agradar à Sandra, por quem continuava encantado. E ela por ele tem de dizer-se em prol da verdade. Fim do capítulo 2, a viagem. Capítulo 3. Vem para o outro lado do mundo. Reencontrei Lisboa em agosto, deserto e quente. A meia dúzia de pessoas que por aqui habitava no verão transportavam um ar feliz e a noite, mesmo menos frequentada, mantinha-se animada até de manhã. Aos fins de semana ficava ainda menos gente, porque a maior parte rumava para o sul, como um bando de pássaros no outono. Comecei a procurar trabalho, mas não obtive grandes resultados e a minha motivação esmoreceu. Embora o meu dinheiro estivesse à beira de se esgotar, bem poupadinho dava para mais umas semanas, principalmente porque eu não pagava a maior parte das minhas despesas. Só pagava a diversão e eu era capaz de ficar uma noite inteira numa discoteca com uma bebida. Juntei-me, pois, aos veraneantes e deixei passar agosto saboreando limonadas. Foi por essa altura que as mudanças começaram a anunciar-se e percebi na pele que estava noutra fase. Tinha atravessado a ponte que leva à margem adulta da vida. Um dia o Zé chegou excitado ao pé de mim, acenando alegremente com o telemóvel. Aceitaram-me!
Eu fazia uma ideia do que ele estava a falar, mas não queria saber. Fechei os olhos e tapei os ouvidos em pensamento, sem que o meu corpo esboçasse um gesto. Fiquei parada, expectante. Ele tirou umas ilusões rapidamente. Tinha sido aceito para fazer um doutoramento em Nova Iorque. Fizera o processo de candidatura apoiado por um professor da faculdade que colaborava regularmente com a Universidade Norte-Americana. A recomendação do professor aumentara a probabilidade de o aceitarem e agora ali estava o e-mail de aceitação. Davam-lhe uma bolsa e ia começar muito rapidamente. Senti-me dividida. Era o sonho do Zé. Eu queria ficar contente com ele e por ele. Mas aquilo significava que nos íamos separar, não sabia por quanto tempo. Ralhei comigo própria. Para com isso. Estás a ser egoísta. Acompanham na alegria. O resto logo se vê. Mas ele também tinha consciência do que isto representava para a nossa relação. E depois do abraço alegre, disse com um tom mais sério: Vem comigo, vamos os dois, casamos ou assim se for necessário para tu poderes ir. E quando estivermos lá estudamos as possibilidades. Já não é tão fácil como antigamente, mas Nova Iorque é o melhor estado. Rimo. Casamos ou assim, o assim é que deve ser engraçado. Estás mesmo convencido do que estás a dizer? Passou-te pela cabeça agora ou já tinhas pensado nisso? Para te dizer a verdade, já tinha pensado. Mas tu nunca me pareceste entusiasmada com a ideia de ir viver para os Estados Unidos, mesmo que só por uns anos, e então não te disse nada. Ficou em silêncio por momentos e depois continuou. Tu és muito importante para mim. Gostava mesmo que pudéssemos fazer isto juntos. Não sei, Zé. Tu sabes que eu não sou uma sedentária. Gosto de viajar e atrai-me a ideia de passar uma temporada fora de Portugal. Mas os Estados Unidos, aquilo está numa situação política tão desagradável. E é tão longe. Seria longo e caro vir a casa. Não estamos a falar de Londres ou até de Praga, um pouco mais para leste. É do outro lado do Atlântico. Não sei. Realmente não tinha pensado nisso. Ou melhor, tinha, sabia do teu desejo, mas nunca pus a possibilidade de ser também o meu projeto. Tenho de pensar. Claro que sim. Toma o tempo que precisares. Vou demorar pelo menos um mês até organizar o necessário para poder partir. Fiquei assustada. Um mês? Num mês, aliás, em menos de um mês eu tinha de decidir se ia para os Estados Unidos com o meu namorado, casado ou assim. Isso deixava a minha vida e a minha gente. Fui dali falar com a Antónia, a minha amiga que sabe o que quer do seu futuro. Precisava de alguém assim, seguro, para me ajudar a pensar. Ela recusou-se a ser a sibila que eu procurava. Não deu nenhuma opinião concreta sobre o que eu devia fazer. Limitou-se a perguntar se eu já tinha colocado essa hipótese antes, quando o Zé andava a tentar conseguir o projeto. Se eu me queria casar já. Quais eram os meus planos antes de o Zé me lançar este desafio? Tive de lhe confessar que andava um pouco perdida e preocupada com isso, que a única decisão que conseguira tomar até ali fora o compromisso comigo mesma de procurar afincadamente os meus verdadeiros interesses e seguir por aí. Ela ouviu-me e no fim observou. Pois, este é o projeto do Zé. Retive aquela frase. Expressava uma parte do que eu pensava. Adotar para mim o projeto do Zé seria uma alternativa? Voltei a concentrar-me no que podiam ser os meus investimentos, mas não era fácil. Sentia inveja das pessoas altamente vocacionadas que sabiam desde pequenas que queriam ser isto ou aquilo, como o nosso amigo Miguel, que estava absolutamente empenhado em avançar numa difícil carreira de ator e que dizia que nunca tinha pensado em ser outra coisa. Eu tirara o curso de Línguas e Literatura porque gostava e tinha facilidade, mas sempre me acompanhara a convicção que podia ter tomado outras opções. Nunca me sentira compelida pela vocação como Miguel. Sabia que era uma formação de colocação difícil, havia a hipótese de ser professora, bastante esgotada com o mercado de trabalho, havia as traduções, jornalismo, revisão literária ou outros trabalhos de editoras. Ao longo da faculdade, escolhera a área do ensino, porque era, apesar de tudo, a que podia abrir mais caminhos, mas preocupara-me sempre em ter outras opções. Não estava certa do que queria fazer, por isso queria ter várias possibilidades em aberto. Ensinar português a estrangeiros ou no estrangeiro
era a profissão de alguns colegas conhecer e que tinham ido para fora. Já tinha pensado nisso, como dissera ao Zé, mas era sempre a Europa que estava no meu horizonte. Outro continente parecia-me demasiado longe. A impossibilidade de vir passar um fim de semana à casa com facilidade desencorajava-me. Havia ainda a ideia do casamento por causa da residência, mas isso estava mesmo fora de questão. Tal como a maior parte das minhas amigas, queria casar ou viver com alguém e ter uma família, mas queria fazê-lo quando me sentisse pronta. O tempo e a forma estariam ambos errados num casamento assim. À noite, em casa, conversei com a minha mãe. Eram muito boas as nossas conversas de serão, muitas vezes comigo na cama e a minha mãe sentada à minha beira. Era a hora em que me sentia mais capaz de lhe confiar segredos, de lhe pedir desculpa por alguma parvoíce que fizera, ou de lhe contar coisas que sabia que ela reprovava, mas que eu precisava que ela soubesse. Tagarelar era uma coisa que nós fazíamos muito durante o dia, ao vivo ou por telefone, mas conversas sérias eram conversas da noite, em que a média luz me fazia perder a vergonha. Nessa noite pedi à minha mãe para vir para o meu quarto enquanto me despia e me deitava confortável. Contei-lhe a minha conversa com o Zé. Sei que ela ficou em estado de choque, mas a verdade é que se controlou e manteve a tranquilidade que lhe é característica. Eu sabia que para a minha mãe pensar na sua menina, a sua filha mais velha, partindo para os Estados Unidos, mesmo que fosse só por 1 ano ou 2, era muito difícil. Mas acreditava que ela me amava o suficiente para pôr os seus desejos de lado e se concentrar, não só no que eu queria, mas também no que seria bom para mim. E já tomaste alguma decisão? Perguntou. Não, mãe, não sei o que é decidir. Só sei que não quero casar com ele desta forma. De resto estou baralhada. O que é que eu faço? Então a minha mãe ajudou-me a ponderar os prós e os contras de ir ou ficar. Conduziu-me pelos meus próprios sentimentos com a segurança de quem me conhece há 23 anos e fez-me parar onde era preciso. Primeiro, a questão da minha relação com o Zé, que era no fundo o argumento mais forte que me poderia decidir a partir. Depois, tudo o que dizia respeito ao trabalho, àquilo que eu podia esperar para mim nesta época da minha vida. E no fim, a família e os amigos. O meu pai, que estranhou a nossa ausência da sala durante tanto tempo, apareceu na porta do quarto com aquela expressão ciumenta que põe quando nos surpreende nestes colóquios mãe-filha. Decidi contar-lhe do que estávamos a falar, também precisava da opinião dele. E ele disse o que eu sabia que a minha mãe tinha vontade de dizer desde o início da nossa conversa. Levar a minha filha para milhares de quilómetros de casa? Mas esse malandro está maluco. A minha mãe riu-se aliviada e agradecida ao meu pai por ele ser assim, desbocado e se preocupar tão menos do que ela em proteger a minha autonomia. Ralhou-lhe sem convicção pelo gesto feio que acompanhou as palavras e encostou-se a ele como quem procura proteção. Eu também me apoiei no côncavo familiar que eles formavam e deixei-me ficar, envolvida por aqueles dois corpos sólidos e quentes. Naquela noite, uma parte de mim sentiu pena de ter crescido. Lembrei-me de tantas coisas que fizemos juntos e tive vontade que houvesse ainda muitas outras para fazermos. Quando o meu irmão Vasco chegou a casa, tarde, como quase todos os dias, foi surpreendido por esta reunião familiar. Primeiro ficou chocado, mas rapidamente, com o sentido prático que lhe é peculiar, decidiu. Que maravilha! Assim já tenho onde ficar quando for aos Estados Unidos. E posso ficar com o teu quarto cá de casa. A tua varanda tem melhor vista do que a minha. Alto lá, menino. Ainda não fui embora. E para com isso. Julgas que eu não sei que sem mim vais andar a chorar de saudades pelos cantos? A conversa quase acabou numa luta de almofadas que os pais impediram antes que acordássemos a Joana, a nossa irmã mais nova, que já dormia há um par de horas. Falei com mais alguns amigos, mas a minha decisão estava a ficar clara. Estas conversas ajudavam-me sobretudo a formular em voz alta argumentos. Senti-me grata por ter tantos amigos capazes de me ouvir e de resistir à tentação de dar conselho. Até o Miguel, que sempre fora opinativo e gostava de dar ordens sobre a vida dos outros, desta vez disse apenas: eu, pessoalmente, teria muita pena de não te ter por perto. Discuti um pouco comigo própria porque me interrogava se estaria a arriscar pouco, a recusar uma oportunidade muito rica, a ser convencional em vez de disponível para a vida. Mas eu era uma mulher de paixões. Geralmente fazia as escolhas ligando-me àquilo que sentia. E o que eu sentia agora era que o meu entusiasmo não era suficiente para me fazer pôr de lado as hesitações.
O argumento final veio de uma oferta de trabalho que me fizeram neste período e que, ao juntar-se a todos os outros argumentos, me ancorou ainda mais em Lisboa. A conversa que tive com o Zé para lhe comunicar a minha decisão foi dolorosa no início. Ele ficou sinceramente decepcionado quando lhe disse que decidira não ir com ele. Eu também estava triste, detestava a ideia de nos separarmos. Mas, como dizia a Antónia, éramos novos, os projetos entusiasmavam-nos e pouco depois já estava a ajudá-lo a preparar algumas das coisas da lista enorme que ele organizara. E combinámos que eu iria ter com ele no final do ano para ver Nova Iorque cheia de neve, como aparece nos filmes de Natal. Tencionávamos derreter uma boa parte dessa neve com o nosso amor escaldante, ao rubro depois de tantos meses de ausência. Mesmo assim, quando nos despedimos na véspera da partida, abraçámos-nos a chorar que nem uns parvos. O Zé tinha-me pedido para não o acompanhar ao aeroporto. Iam lá estar os pais e os irmãos. Eram os suficientes para fazer cenas que ele não queria. Por isso, jantámos na noite anterior. Fizemos amor, chorámos, prometemos que íamos falar todas as noites e que íamos lançar uma ponte aérea Lisboa-Nova Iorque. Ofereci-lhe como presente de despedida um necessaire com todos os objetos de toilette pessoal que sabia que ele gostava, porque queria que me sentisse presente nos seus momentos mais privados. Ele deu-me um livro de poemas de Pablo Neruda, poeta que era para nós uma referência, porque tínhamos começado a namorar num evento organizado na minha faculdade sobre cultura chilena. Sublinhara um dos poemas. Como saberia amar-te, mulher, como saberia amar-te, amar-te como ninguém soube jamais, morrer e todavia amar-te mais, e todavia amar-te mais e mais. Fui-me embora para casa de coração despedaçado, novamente cheia de dúvidas, interrogando-me se seria tomada a decisão certa. E foi assim que a minha primeira grande decisão de adulta me fez ficar em Lisboa, meio solteira, meio comprometida, a sentir-me desazada, porque há 2 anos que o Zé fazia parte de quase todos os meus dias. Tinha a perspectiva de um emprego e continuava a procurar um sentido para a minha vida. Fim do capítulo 3.